Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Nexus Podcast. Hoje temos a honra de receber Diego Oliveira. Falar um pouco do Diego. Diego é coordenador acadêmico da ESPM, liderando cursos de pós-graduação em marketing e mídia. Publicitário de formação com sólida carreira, integrando mercado e academia. Mestre em comunicação e doutorando em comportamento do consumidor. Expertise em inovação, diversidade e impacto social nas estratégias de marketing. Seja muito bem-vindo, Diego. É uma grande honra te receber nesse episódio do Nexus Podcast, aqui na Bahia, essa terra que você escolheu para viver, que você tanto ama, e é uma honra te receber para esse bate-papo. E para a gente iniciar, Diego, fala um pouco para a nossa audiência quem é Diego Oliveira. Então, como paulista de alma baiana, eu que te dou boas-vindas na cidade do Dendê, na cidade onde tudo acontece. Então, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde, boa noite, e axé para quem é de axé. É um prazer estar com você, obrigado pelo convite. Quando eu recebo convites que eu acredito que tenham propósito, eu mudo a agenda, eu adapto para estar presente. O Diego é o paulista com alma baiana, que aos 45 anos ainda continua estudando. Eu acredito muito no estudo, eu acredito na transformação. Se é que a gente consegue fazer uma transformação, tem que ser através da educação. Então hoje eu sou doutorando, mas isso a gente pode pegar no LinkedIn. Eu gosto muito mais de falar que eu sou uma pessoa feliz, que eu vivo o meu plano A, que eu faço o que eu realmente acredito, e eu acredito em pontes. E se nós estamos aqui é por causa de uma ponte, porque nós temos um propósito. Então bora fazer direito e fazer com que as pessoas entendam algo bacana no final desse podcast, ou até onde elas ficarem, entendendo que a gente tem um propósito muito claro e a gente acredita que vem coisa boa por aí sempre. Que coisa boa, Diego. E a base desse nosso projeto, né, da Nexus, tem muito propósito envolvido, né? É interessante, né, quando você fala Next. Quando eu recebi o convite lá atrás, eu falei, poxa, né, do que será que se trata esse convite? O que está por trás desse convite? E a gente, desde o início, ficou muito claro que é o estar conectado. E engraçado, Felipe, que eu venho levantando essa bandeira, tá? Eu não acredito em networking, eu, Diego, porque networking é muito frio. Você vai ali numa festa, pega na mão de alguém, porque não dá mais o cartão de visita. Eu acredito muito mais nas conexões. Então, quando eu pensei no Next, quando você me convidou, eu falei, poxa, é um projeto que tem propósito e que conecta. Pode conectar várias pessoas ao longo de uma palestra, ao longo de um workshop, ao longo de um treinamento, como pode conectar o que eu acredito dentro dessa diversidade toda ligada aos Brasis. Muitos falam sobre ESG, não falar de impacto social, e o que você está fazendo por aquilo. Então, qual que é o seu papel quando você está à frente de alguém dando um treinamento, compartilhando o conteúdo e disposto a ouvir também? Que a pior coisa que tem é quando você fala que a pessoa pede a sua atenção ou faz uma dúvida, quer tirar uma dúvida, e você está respondendo de olho no celular. Você não está dando a devida atenção, né? Então, o Nexus traz muito isso, é o olhar onde nada é verdade. O que a gente está falando é uma coisa cocriada. Acho que esse é o principal objetivo. Quando você me fez o convite, eu falei, porra, que bacana. Porra, em Salvador é legal, tá? Então não tem problema. Porra, que legal. Então é algo que a gente vai cocriar, onde a gente não é dono da verdade. A gente está ali com o nosso conhecimento aberto para criar essa troca. E essa troca vai ficar muito mais rica. Até porque a gente está falando de um momento onde nós estamos vivendo em formato beta, né? Em construção. Então, tudo está em beta. E já que está em beta, então a gente tem que ficar próximo de pessoas que realmente acreditam no que a gente acredita, e aí, com base nisso, a gente ir aprendendo, desaprendendo. É bom desaprender para a gente aprender o novo. O analfabeto do século XXI é aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender muito rápido, né? Isso. Então, é exatamente essa linha. E Nexus, por que Nexus? A gente está unindo ali ciência com comunicação de alto impacto. E eu lembrei, inclusive, do livro agora, na sua frase, comece pelo porquê, que as pessoas compram, elas não compram o que a gente faz, e sim porquê que a gente faz. Então, tá super em linha, né, esse nosso propósito, você com toda essa bagagem de publicitário. A gente tem também o professor Guilherme Miziara na Nexus, que é jornalista,
Então, tudo a ver com esse propósito e todos envolvidos no mesmo propósito. Diego, olhando aí para sua trajetória de mais de 20 anos de mercado e academia, qual foi o momento que você percebeu que a comunicação seria o eixo principal aí da sua carreira? Rapaz, mais de 20 anos, né? Incrível isso. Essa pergunta é uma pergunta bacana, porque hoje, aos 45, eu observo que todos os dias é aquele dia que eu tenho que dar a virada para aprender o novo. E a comunicação, como diz o velho ditado, né? Quem não se comunica se publica mesmo. Então a Uhum. comunicação faz parte de qualquer diálogo. Até a comunicação consigo mesmo. E olha que é muito engraçado isso, Felipe. Eu já falei isso em algumas palestras, eu vou falar isso aqui contigo. Eu falei minha primeira palavra aos 6 anos de idade. Opa aí, Olha só. 6 anos. Então hoje quando eu vejo assim, eu dando palestra, dando aula, participando aqui do podcast, onde eu venho sem roteiro, sem nada, né? Aí eu Aham. falei assim, poxa, que bom que eu esperei 6 anos para falar, né? Porque aí hoje eu tenho que pensar e penso bem antes de falar. E eu busco, para manter uma comunicação saudável, sempre fontes que faça sentido. Uhum. Então eu não ocupo a minha mente com seguindo pessoas que eu sei que não vai agregar nada a mim. Uhum. Buscando conteúdo que eu sei que não vai agregar nada a mim. Eu leio muito, eu busco toda a comunicação possível para me manter atualizado. E eu acredito que esse é o ponto-chave de tudo. Então a comunicação ela é presente na minha vida diariamente. Desde quando? Desde os 6 anos de idade, quando eu comecei a falar. Mas antes Perfeito. eu falava pelos olhos, eu falava pelos gestos. Então a comunicação faz parte, porque o olhar diz muito. Eu lembro que minha mãe só com o olhar falava, ei, pois eu vou apanhar, né? Porque eu fiz tal coisa que ela não está gostando. Então a comunicação ela é presente na vida de todos, né? Independente, e não é a idade X. É no momento que você nasce, você age com a comunicação. E é o quanto que você está buscando de conteúdo para você ser uma referência Uhum. em relação ao conteúdo. E aí, só vou prolongar um pouquinho essa À resposta, que é uma vontade. reflexão. Hoje, quem é que você segue na rede social? Será que quem está nos ouvindo, quantos livros que essa pessoa leu nos últimos 12 meses? De verdade. Uhum. Leu do início ao fim. Quantas pessoas entenderam o que foi lido? E quanto que estão abertas a ler um livro, a ouvir um podcast até o final, a buscar referências. E aí a gente está vivendo num momento onde a gente tem acesso a várias informações, a gente tem acesso a vários conteúdos, e se a gente quer consumir tudo, a gente se sente pressionado, incapaz, não consegue absorver nada. Perfeito. Então hoje eu busco cada vez mais entender o que faz sentido na minha vida, como profissional e como pessoa, e só deixar entrar na minha mente o que faz sentido. Tem coisa que eu nem sei o que está acontecendo, porque não pertence à minha vida e Uhum. não vai me ajudar no dia a dia. Muito bom. Muito bom, Diego. A ESPM é uma instituição que eu tenho uma grande admiração, sempre tive. Eu tenho 23 anos de indústria farmacêutica. Você tem 30 anos agora, né? Você começou aos 7 anos. Exato, Ótimo. é exatamente isso. 23 anos na indústria, então passa muito rápido. E 15 anos na alta complexidade, né, especificamente na imunologia. E a ESPM ela é extremamente respeitada dentro da indústria farmacêutica, gerentes de produtos, gerentes de marketing. Então, é uma instituição que eu realmente tenho grande admiração. E você construiu uma carreira muito sólida dentro dessa instituição. Fala um pouco desse seu papel dentro da ESPM. Eu te admiro muito, isso é fato, não é rasgação de seda. Você está participando aí de toda essa ampliação. Você levou a ESPM para Belo Horizonte, para Goiânia, aqui para Salvador. Então é um trabalho muito bacana, né? E eu queria que você falasse um pouco desse seu papel dentro da instituição. Então, fica muito ligado logo no início do que a gente falou aqui, em propósito. A ESPM, ela sempre teve e continua tendo como propósito acreditar que a educação transforma. E aí, quando a gente pega o slogan, né, uma frase que o vice-presidente fala muito e que a SPM usa, que o futuro a gente não sabe qual é, mas bora construir, né, seja ele qual for, a gente vai estar junto. Eu acredito muito nisso. Então, a gente tem a oportunidade de ter uma instituição como a SPM que se preocupa com o conteúdo que é aplicado, onde as aulas são co-criadas. E aí, nesses meus um pouquinho mais de 10 anos na SPM, eu sou uma pessoa muito feliz, porque eu aprendo todos os dias.
eu aprendo com o aluno, eu aprendo com a dúvida do aluno, eu aprendo com o que o aluno traz, o dia a dia deles, com o que a gente pode descobrir. E hoje, no doutorado, eu vejo o quanto a gente não sabe de nada. O quanto a gente tem que estar aberto a esse conteúdo. E você estar numa instituição onde tem essa preocupação é muito importante. Nos últimos anos, e você há de concordar comigo, quantas unis, né, foram lançadas aí no nosso Brasil, que o RG caiu, você está matriculado. Olha isso. Verdade. Será que esse é o caminho? Né? Aí que bom que a gente tem uma instituição que se preocupa em fazer ampliação, que só não está no eixo São Paulo e Rio, que além de estar no Sul, vem trazendo para outros estados, de acordo com aquele mercado e preocupada com as particularidades de cada mercado. Então, o conteúdo, a maneira que é ensinar para o mineiro, em BH, é diferente de ensinar para o soteropolitano. Então, quando eu falo de Salvador, não é só Salvador. Salvador é diferente de Feira de Santana, que é diferente de Conquista. Então, falar de diversidade aqui em Salvador é uma pauta. Em Goiânia, vamos falar sobre o quê? Né? Então, a gente vai pensando nesses Brasis, o Brasil dos Brasis, os Brasis do Brasil. Isso é importante. Então, hoje eu sou uma pessoa feliz de viver realmente o meu plano A, e dentro do meu plano A, a SPM faz todo sentido, porque é uma instituição que respeita o próximo e respeita o aluno como ser humano. Acho que esse é o principal objetivo, né, o principal gancho. E quando o aluno entra, eu tenho certeza, independente se é a graduação, se é a pós, se é o mestrado, doutorado, ele vai vivenciar os melhores anos da vida dele. Não tenho dúvida disso, porque é uma estrutura impecável. E quando a gente fala em trazer ou levar para outro estado, é levar a experiência mesmo, que vai muito além da sala de aula, que é a troca do conteúdo, que é o respeito com quem está sentado, né? Qual é o nosso papel, o nosso dever como instituição? Agora, qual é o seu papel como aluno? E a gente chegar nesse match, né? Fazendo com que o conteúdo realmente seja trocado, que se tenha propósito, tenha conteúdo em si rico, que seja palpável para ambas as partes. Muito legal, Diego. E você fala muito Brasis, né? Realmente o Brasil é um país continental. Eu tive essa experiência enquanto gerente distrital. A matriz da empresa sempre foi São Paulo, então frequentava São Paulo mensalmente, mas o meu território, a minha atuação como gestor era o Brasil inteiro, com exceção do Sul e São Paulo, mas São Paulo sempre estava lá nas reuniões. E a gente precisa conhecer o detalhe aí de cada região. A gente não pode, uma estratégia de marketing da indústria farmacêutica, você simplesmente executar do mesmo jeito no Brasil inteiro. Não tem como. Então, quando a gente vem para o Nordeste, poxa, Salvador é uma coisa, é uma cultura, Recife é outra, Fortaleza é outra completamente diferente. Depois você vai Belém, Manaus, Centro-Oeste. Então, concordo plenamente, né? Então, a gente tem que se adaptar aí a cada região do Brasil e conhecer, né, o nosso país e qual a necessidade específica de cada região. Agora, meu amigo, pense, é muito maluco, e ainda a gente tem profissionais assim, infelizmente, que acha que o Norte e o Nordeste é a mesma coisa. Exatamente. Que fazer uma campanha pro paulista funciona pro mineiro e pro carioca, e não funciona. É a mesma coisa de falar que o seu target são ambos os sexos, homens e mulheres, da classe AB 25 e mais. Não! Você não vai conseguir falar com a classe B, montando uma estratégia para a classe A. E classe A é isso, né? Eu venho estudando isso, inclusive, no meu doutorado. O Brasil, os Brasis, né? Ele é dividido, eu não acredito no rico, médio e pobre. Existe o rico rico, rico médio, rico pobre. E existe o pobre rico, o pobre médio, o pobre pobre. Na hora que você fala o público A, que A que você está falando? Ah, é o público rico. Rico? Que rico é esse que está falando? Como é que você vai se comunicar com este rico? Do mesmo jeito, como é que você vai se comunicar com a classe mais popular? E dentro da classe popular tem a divisão. E aí aquele profissional que fica no ar-condicionado, querendo fazer uma campanha ou uma estratégia, achando que o paulista vai funcionar para o carioca mineiro, está fadado ao fracasso. Eu tive uma diretora na minha trajetória de vida, hoje eu estou falante, viu? À vontade. Na minha trajetória de vida, que foi a dona Hilda, e ela falava bem sim, eu chamava de Rodrigo. Rodrigo, enquanto seus amigos vão conhecer o mundo
Eu fui pro Canadá, voltei. Você vai conhecer os Brasis. Rapaz, foi a melhor escola que eu tive de vida. Que Porque hoje eu maravilha. consigo ser um profissional, que bom, que sei falar das diferenças do pernambucano para o próprio pernambucano, que é Uhum. diferente do soteropolitano, Totalmente. que é diferente do feirense, que é Uhum. diferente do da pessoa que mora em Fortaleza, e que São Paulo é muito diferente dentro de São Paulo, como é diferente para o interior. E aí é muito além da escola, né? O dia a dia. Então essas particularidades hoje eu vejo como fundamental para minha carreira. E que bom que eu tive uma pessoa dessa na minha vida para fazer eu entender os Brasis dos Brasis, né? Os Brasis do Brasil, o Brasil dos Brasis. Que legal, muito bom, Diego. E uma coisa que eu aprendi com você, lendo algo sobre, é que fica aí a reflexão, uma super reflexão. Qual é o seu plano A? Fala um pouco disso. Rapaz, Isso é engraçada. forte. É fortíssimo. Semana passada, aliás, tem em um mês o que eu venho mais falando é sobre isso. Mas o plano A, eu venho desde 2013. Desde 2013. E aí, recentemente, a gente fez um evento, um encontro, e aí convidei o Choquito para participar de um painel. E eu não esperava isso, e ele falou bem assim: olha, hoje eu vivo o meu plano A, que o Diego me ajudou, me orientou há 8 anos atrás. E só estou vivendo meu plano A porque eu não mexi a vírgula do que ele disse. Ele realmente conseguiu trazer dentro do meu expertise, dentro do que eu acredito, um método. E esse método virou o método Choquito. E aí o plano A não é sobre mudança de vida, não é coach, não é isso. É Uhum, você, junto com as suas habilidades, você conseguir eh, entregar o que faz sentido para você. Você precisa do CNPJ para pagar as contas. Isso é óbvio, você não vai mudar de uhum. emprego, mas você pode, com as suas habilidades, seguindo uma ética, lógico, conseguir trabalhar em outro negócio, em outras empresas e até no que você acredita. Hoje, por exemplo, não é novidade que meu plano A se resume numa frase: Boipeba, ponto. Então, eu estou construindo um Uhum, espaço em Boipeba para ensino, né, que é ligado à religião também, que é o Isocan. Mas para o meu plano A dar certo, eu tenho que ver meu plano A fora de Boipeba, que é estar numa instituição que me respeita, onde tem todo esse cuidado, onde eu estou tendo conteúdo para levar para eles, para poder discutir, onde eu estou me cuidando mentalmente, onde eu posso ser quem realmente eu sou, né, essa pessoa autêntica, sem essa coisa de ter que se esconder. Então, para o meu plano A dar certo, o que é Boipeba, eu tenho que estar vivendo o que é fazer ele dar certo, perfeito. né? Então, é muito aquela frase assim, plano A é direção. E aí, até machuca às vezes, né? Quem é você Uhum, quando tira o filtro? boa. Quem é você quando está sozinho, quando tira o coque, tira a maquiagem? Se não for quem você está se entregando para o mercado, então tá tudo errado. Não Perfeito. queira ser uma coisa para viver o plano A dos outros. Ontem mesmo eu postei: acorda, viu? Para de viver o plano A dos outros. Você tem que ver seu Uhum, plano A. Eu vou dar um exemplo muito bobo que eu falei na palestra. Todo mundo posta no restaurante aquela comida gostosa, né? Por que ninguém uhum. posta arroz com feijão? É uma delícia. Lembra a mãe, lembra a avó. Poste arroz e feijão. Se isso faz sentido para você, não por causa do outro. E aí fica, e tem aquela música, né? Que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Que bom. Pode estar tão bom o seu plano A que não precisa acontecer nada. E quem tem que entender se tá bom ou não é você, não é o outro. Então, o plano A é reflexão. Eu estou vivendo um momento muito legal da minha vida com esse plano A. O livro será lançado no próximo mês, no mês de maio. Nós estamos abrindo no mês de maio. Então, 1º de abril. E no mês de maio será lançado. E é muito isso, essa reflexão. E quem pode ditar o seu plano A é só você. Você sabe o que faz sentido na sua vida, mesmo que o outro não concorde. Uhum, Você tem que estar em primeiro, segundo e terceiro lugar. Lógico, tem que pagar suas contas. claro. Mas você não pode deixar de viver o seu plano A em função do outro. E se você vive o seu plano A, é uma libertação. É em tudo, É uma libertação. em tudo. Uma pessoa falou assim pra mim: eu acho que eu vivo vários planos A. Eu falei: ótimo, então são várias conquistas. Que bacana que você vive só seu plano A. É isso. E isso precisa de muita coragem, né, Diego? Eu vou até, desculpa, virar, mas olha a frase que a gente tem aqui atrás. Me chamou a atenção ontem, Super. que eu gravei, e hoje eu vi que você tirou uma foto. Cuidado com o medo, ele adora roubar sonhos. Então, é necessário muita coragem,
né? Você pode passar um período aí nessa transição muito desafiador, mas depois que você chega no nível que você está, você vê que você está aí pleno, né, no seu propósito aí nessa construção. Enfim, Eu é acredito, admirável. eu acredito, Felipe, que é o seguinte: o plano A da pessoa tem que ser com base na verdade. Você não pode ser um ser humano que planta limão e vai colher morango. Não vai, gente. E você não pode acreditar que amanhã não vai ser melhor que hoje. Porque senão, qual foi a função que você está aqui nessa vida? Exato. Então, assim, se você faz o bem, lógico que você vai receber o bem. Isso é uma Uhum, coisa matemática, uma coisa da fé, não é religião, é qual é a fé que você carrega. uhum. E aí, quando você faz o bem, o universo vai te devolver o bem. Não tenha dúvidas. E a gente veio, a gente está aqui, porque a gente nasceu, a gente vai viver e vai partir. Qual o legado que você quer deixar? Eu busco isso todos os dias. Quando eu acordo 3h20 da manhã, porque eu malho às 4 da manhã. Eu olho assim pra janela e falo, opa, acordei, obrigado, acordo feliz, começo a me pegar, tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo. Bora fazer hoje melhor que ontem. E eu não sou uma pessoa que sofre malhando às 4 da manhã. Não sou. Se eu tenho que viajar, viajo tranquilo, porque tá dentro do meu propósito. E se aquilo, amanhã eu acordar, não, caso não faça mais sentido na minha vida, cabe a mim falar como que eu vou adaptar isso. Ou eu vou respirar e seguir. Para chegar hoje aos 45 anos e falar que eu estou vivendo meu plano A, eu recebi muitos tapas nas costas, sabendo que era rasteira. Ainda mais no meu caso, né? Que tem todos os estereótipos para as pessoas, ou ser amigo ou não. Um cara que fez toda uma trajetória, nunca deixei de assumir minha sexualidade, nunca deixei de assumir o meu lado com a religião. Eu acredito na fé, então às sextas-feiras eu estou na igreja do Bonfim às 6 da manhã, mas eu vou no terreiro, eu vou numa aldeia indígena, se tiver aqui na igreja evangélica eu vou porque eu acredito na fé, eu acredito nas pessoas. Então isso tem que fazer sentido e tem que ser autêntico. Então meu plano A, ele é muito graças, né, a Deus, a todos os meus orixás, aos meus guias, guiado pela verdade, pela direção. E tem que fazer sentido para mim, ponto. Perfeito. E essa coisa da espiritualidade é importantíssima, né? Então a gente tem que realmente cuidar do corpo, da alma e da mente, né? Então, eu sei, por exemplo, eu adoro tomar vinho, né? Se eu Somos dois. se eu tomar 5 garrafas, eu vou ficar bem. Para não falar uma. Agora, se eu tomar mais, eu não vou ficar bem. Então, eu sei o meu limite. E aí, Diego, você quer o quê? Perfeito. E eu sei que eu não posso tomar várias garrafas numa mesa XYZ. Mas eu sei que eu posso estar numa mesa outra, com pessoas que eu confio, onde eu posso tomar quantas eu quiser. Como tem um momento que eu quero tomar só eu. E que é lindo, maravilhoso, que é a minha companhia, que é a melhor companhia. Então a gente tem que saber estar naquele momento e cuidar muito da questão da imagem e reputação. Que eu falo muito de como é que está se cuidando nas redes, como é que está se cuidando fora das redes. E eu falo isso para todos os alunos nas entrevistas. Qual é o seu papel, qual é o seu propósito em querer fazer uma pós-graduação? Você vai dedicar numa sexta, um sábado. Se você não tem um propósito, o que você vai fazer? Porque você vai ficar frustrado. Né? E todos ficam, que bom. Todos continuam o curso. Porque a gente tem que mostrar a verdade ali. A instituição tem um papel, mas ele também tem um papel. Né? Então tem que ter toda... A verdade é o que dita tudo. Que legal. Diego, eu assim, pesquisei muito sobre você desde o início. Não, só coisa boa. Eu não sei se você vai ter aí, mas me chamou muita atenção a mensagem que um aluno construiu para você. E dessa mensagem, se não me falha a memória, você fez até uma tatuagem, algo do tipo, ele descrevendo quem é o professor Diego. Rapaz, você lembra disso? Resgatou isso. Resgatei isso porque me marcou. E o mais interessante... Vou pegar o celular para descobrir essa mensagem, que eu não vou lembrar, mas pode falar. Até o final do episódio a gente consegue encontrar. Mas foi legal porque a gente se conhece relativamente há pouco tempo, porém você é amigo, né, da minha esposa há muitos anos. E realmente essa mensagem desse aluno realmente descreveu quem é,
o Diego Oliveira, né? Que foi a pergunta que eu te fiz lá no início do episódio. Isso não estava no script. Não Eu até me estava. arrepiei inteiro agora. Mas faz todo sentido, eu encontrei. Ele fala o seguinte: quem é o Diego? Vamos lá. Tem a visão privilegiada do que vem pela frente e consegue passar com muita positividade aos outros. Vixe, é forte isso. É cuidador e se coloca na frente para permitir que os outros voem e alcancem o que merecem. Já vi um leão com a fama de líder, nossa, mas nunca um pássaro. Você enfrenta os riscos, conecta e permite que os outros conquistem, mas prefere a boa sensação de aproveitar em grupo. Gente, eu lembrava disso. Em grupo, a ser o grande herói e protagonista. Para você, o todo é mais valioso. E foi isso. E aí ele vai e traz a tatuagem, o símbolo, vem coisa boa por aí, que eu registrei. E hoje eu tenho tatuado, vem coisa boa por aí. Rapaz, eu não lembrava disso. Realmente, eu sou Tem isso. reconhecimento maior do que esse Pois de um aluno, né? Pois é, Espetacular. eu sou isso. Parabéns, Diego. Então vamos Obrigado lá. por lembrar disso. Não lembrava, me emocionei aqui. Eu também. É forte, forte. Sim. Ó, seu trabalho fala muito sobre transformar dados em decisões mais humanas, né? Isso é super importante também. Quando você começou a enxergar que a comunicação vai além da propaganda e além aí da cultura? Quando lá atrás a dona Hilda mostrou para mim que eu teria um diferencial se eu conseguisse mostrar o que está por trás do número. E é isso. O que está por trás de uma tabela? E a comunicação, você usa a criatividade. E quando eu era estudante, eu falava assim: nossa, mas eu não quero ser criativo porque eu não tenho um dom. E eu não quero ser propagandista porque eu não sei dirigir. E até hoje eu não sei dirigir e não quero aprender. E quando eu penso na comunicação, ela está em tudo. É a interpretação do dado, é o que fazer com aquele dado. Por que a pessoa consome determinado item, quer comprar determinado produto? O que faz sentido aquele produto na vida da pessoa em si? Então, hoje, eu admiro quem consegue entender que a comunicação faz parte do todo. Sensacional. Sensacional. E pegando esse gancho, né? Você atua como professor, coordenador acadêmico. Qual foi a maior transformação que você viu na forma como profissionais aprendem comunicação hoje? Falo profissionais de todas as áreas. Então, a gente hoje, com a Nexus, né, que nós somos parceiros nesse projeto, e só falar um pouco do que é a Nexus. A Nexus tem um grande propósito de unir ciência com comunicação de alto impacto. Então, é um trabalho B2B, a gente presta serviço para a indústria farmacêutica, realizando ali o speaker training de uma forma super disruptiva. Consequentemente, os mini meetings também acontecem de forma super disruptiva. Então, eu fico responsável por toda essa questão da estratégia, devido a essa bagagem de mais de 23 anos dentro da indústria farmacêutica. Diego Oliveira e o professor Guilherme Miziara pela parte da comunicação. Temos o Dr. Gleison, responsável científico na dermatologia, então baita profissional, renome nacional e internacional. A doutora Rafaela Gonçalves, responsável pela parte científica na reumatologia, e temos a doutora Genoile, responsável científica na parte da gastro. Então, a gente une aí, pega essa tríade e constrói realmente um speaker training totalmente disruptivo, né? Um ponto super importante. Uma das etapas o Dr. Gleison, por exemplo, se for a dermatologia, é receber todo o material da empresa de marketing científico e o Dr. Gleison faz uma revisão para que esse material fique realmente bastante objetivo e a gente usa esse material no Speaker Training. Então, só para falar um pouco do que é a Nexus. Mas pode seguir, Diego. Gostei do que você falou da Nexus. É importante. Aí a gente mostra o cuidado que você tem em levar esse conteúdo, né? E eu vejo que a Nexus é o seu plano A. Brilhou. Então aí eu acredito Brilhou. na verdade.
né? O Brilhou. cuidado que você teve ao fazer o convite, a ter todos os outros envolvidos, né? A ligação que você tem, o respeito que você tem por cada um, onde a gente busca realmente entender como trabalhar este universo. Mas voltando à pergunta, uma das disciplinas que hoje eu administro, que eu ministro, administro também, que eu ministro, é a comunicação e seus desafios. Olha isso, a comunicação e seus desafios. Mas aí quando a gente lembra lá atrás, logo no início eu falando hoje deste consumidor no formato beta, a gente tinha desafios para falar com o consumidor em 60, 70, 80, 90, 2000 e agora. Sempre teve o cuidado, a preocupação e o cuidado. Uhum. E aí a comunicação é parte fundamental para que haja essa comunicação. Vou fazer uma analogia. Antes, você tinha alguns meios de comunicação. Era a TV. Se está vendendo TV, bora estar na TV. O povo está assistindo. Uhum. Era o rádio. Aí, tem o jornal impresso, tem a revista. Aí você traz o ano 2000, vem a internet. Então, o contexto que você tinha em criar uma comunicação para falar com esse consumidor na década lá atrás é o que você tem para hoje também. Só que hoje você tem outros desafios, que você tem mais pontos de contato para se conectar com esse consumidor. Não estava no meu script, já vou ser ousado a falar uma coisa para você. Todos que trabalham com comunicação, com estratégia, com marketing e quer se manter presente no mercado, atuante como trabalhador mesmo, profissional, tem que assistir o Diabo Veste Prada. Porque o Diabo Veste Prada não é sobre moda. Imagina, Miranda lá atrás, ela no auge do papel impresso tinha a revista. E o spoiler que foi dado é que ela busca a maravilhosa, a outra personagem, porque ela sabe de um mundo digital para manter a revista nos dias de hoje. Olha que é sacada. Ela não tem o domínio para saber lidar nos dias de hoje. Ela busca uma referência, alguém que tem esse conteúdo para manter o nome da revista, não é o papel ou digital, é manter o nome da revista ativo. Então, se Meryl Streep, Miranda, buscou essa adaptação, por que a gente não vai buscar? E aí a comunicação dos desafios é o quanto que você, a peça entre cadeira e computador, está preparado e aberto a aprender para se manter presente na vida das pessoas. Então não é mais sobre e-mail, é sobre marca. Você quer aparecer na marca A ou na marca B? Tem marcas, por exemplo, que eu falo, não vou. O Diego, eu gostaria que você desse uma palestra. Se eu vejo que aquela marca não tem uma boa imagem, uma reputação, eu vou servir de palco? Não. Eu vou gastar meu tempo? Não. Aí eu digo não, sabendo que é um sim para mim. Eu digo sim para mim nessa hora, né? Então, a comunicação é muito ligada à peça que está entre cadeira e computador. Ou seja, você. Muito legal, muito legal. Que aula, Diego. Nessa linha, fala um pouco sobre o curso Nem On, Nem Off, né? E como isso impacta esses profissionais que precisam comunicar ciência ou conteúdos complexos. Então, a Nexus é um exemplo. Então, muitas vezes a gente tem ali um grande professor que tem um conhecimento gigantesco, mas quando chega numa palestra, num mini-meeting, enfim, ele não consegue transmitir. Então, fala um pouco do curso Nem On, Nem Off e como comunicar ciência ou conteúdos complexos. A resposta é tão simples, Felipe. Basta cada um imaginar, do momento que acorda até o momento que volta para casa. A resposta está aí. Você não é nem off e você não é nem on. Você é tudo. Você tem acesso à informação. É muito louco isso. Na minha casa, vou contar uma coisa que é muito engraçado, tem uma máquina de café no banheiro. Por quê? Eu prefiro que você tome um café do que você fique no celular. Olha só. Porque o consumo de celular de manhã é altíssimo. Onde? No banheiro. No passado era o quê? Era a revista. Isso. Era o jornal, muito mais as revistas. Hoje é o celular, mas continua consumindo conteúdo. Ou seja, eu estou consumindo conteúdo de um jornal ou de uma revista, só que no celular. E aí quando você sai
Você não fica, agora eu não tenho mais contato com a comunicação, agora eu não vou nenhuma campanha. Você vai ver a campanha no celular, você vai ver no outdoor, você vai ver no bus door, você vai ver inclusive o conteúdo na TV, da TV na internet, no celular. Você vai pegar o elevador, vai ter o conteúdo. Eu duvido quem está nos ouvindo aqui que na hora que entrou no elevador, que apareceu o signo X, a pessoa não fica esperando o signo dela para ler, mesmo que não acredite. Mas é automático. Ou seja, você tem uma atenção online. Então você não tem uma vida on ou off, você está online. E aí, com base nisso, a gente tem que entender online. Eu preciso entender quais são as oportunidades que eu tenho para que a marca tenha a chance de se conectar com aquele target, com aquele indivíduo de maneira on, de maneira off e de maneira online. Um aluno falou assim, que é engraçadíssimo isso. Eu falo, e os meus amigos não me convidam para sair aos domingos. Por quê? Eu assisto Fantástico. Profi, vai pro Globoplay. Eu falo, não é a mesma coisa. Eu quero assistir ao vivo e comentar com algumas pessoas. É a mesma coisa do programa de reality show. Eu tenho que ver ao vivo. Não gosto. Mas eu tenho que ver, acompanhar, que faz parte do meu dia a dia. Ou seja, é online. E aí, na hora que... Como ficou difícil ser profissional nos dias de hoje? Quando você tem uma comunicação online, você tem que saber comunicar pro Felipe, que tem 30 anos, pro Diego, que tem... Tô ficando mais velho que você. Viu? Pro Diego, que tem 45 anos, a mensagem, mas de forma diferente. De acordo com seus rastros digitais. Antigamente, a gente fazia uma comunicação, a gente fazia uma campanha e dormia. Olha que interessante, a gente colocava na TV, outdoor, revista e dormia. Hoje não. Você coloca uma campanha sem ficar ligado, que aquilo pode ter uma repercussão na rede social, você tem que estar preparado para aquilo. Você pode tirar a campanha do ar. Antigamente, como você tirar o outdoor, o anúncio da revista, os reclames da vida, né? Hoje tem que estar ligado ali. E tem que ser de acordo com a interação, tem que ser de acordo com os rastros digitais que cada um deixou. Então, quando a gente pensa da forma de comunicar, eu trago a pergunta anterior, o desafio é você estar aberto a entender como usar as possibilidades de se comunicar no papel, na revista, na rede social, no dia a dia, inclusive no telefone. Porque as pessoas ainda querem esse lado humano. Elas querem falar com fulano. Elas querem falar com a empresa X. Não quer falar com a máquina, com o robô. Porque as pessoas sabem quando é robô. Verdade. E aí se destaca quem não perde esse lado humanizado da coisa. Então, online é exatamente isso. É entender, passar a mensagem de acordo com cada ponto de contato na jornada do indivíduo. E com certeza, quem está nos ouvindo tem uma jornada online. Que você não vive só no on, só no off. Você vive online, dentro de todos os meios de comunicação. Perfeito. Muito Virou bom. uma aula isso, viu? Muito bom. Podcast não, aula. aula total. E estamos aqui na técnica com dois, né, garotos, a gente pode falar assim, que aula que todos que estão assistindo o podcast estão tendo e que eles também estão tendo, né? Então, novos, super competentes. E vou dar aqui o crédito, né, que é o Tony e o João. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Vou colocar na descrição do vídeo, inclusive aqui, né, do estúdio, fazer aí esse merchan pela qualidade do trabalho que vocês realizam. Parabéns, meninos. Diego, voltando agora, falar um pouco aí da Nexus. Quando você entra em um treinamento da Nexus, né? Qual é o primeiro reset mental que você tenta provocar nos médicos palestrantes? Então, antes de você responder, falar um pouco da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica é uma área extremamente regulada, né? Então, a Nexus, a gente tem muito cuidado para seguir todas as regras de compliance, tanto o compliance externo como o compliance das próprias companhias. Então, isso a gente tem todo esse cuidado, mas qual é esse primeiro reset mental que você tenta provocar nos médicos palestrantes? Eu tô pegando a minha guia aqui pensando para te responder sobre isso, porque eu diria que não é uma provocação. Eu diria que é mostrar muito de coração aberto ali e transparente que eu estou ali não trazendo a verdade. Eu estou ali aberto a co-criar o conteúdo com eles. Porque eu levo a técnica. Mas eu não sou dono da técnica. Eu tenho que estar aberto a adaptar a técnica com o poder e o papel de cada um. Eu não posso chegar e falando, faça desse jeito.
Bora fazer diferente? O que você acha disso? Vamos Perfeito. tentar desse jeito? Porque a pessoa pode estar convicta que aquele é a melhor maneira. Como eu Uhum. quero aprender com você também. Então, bora fazer isso diferente? Deixa eu te mostrar como eu venho fazendo. Olha o que eu venho acompanhando. Então, e eu vejo que isso é um diferencial bacana quando você trouxe a Nexus e me convidou quando eu ouvindo todo o conteúdo dos demais. Vamos primeiro entender o briefing, mas vamos se desbruçar nesse briefing e vamos adaptá-lo de acordo com o cliente. É até estranho quando você fala, Diego, manda o conteúdo. Vem dar uma olhada, eu falo, gente, tá me engessando. Não, mas é importante isso, porque aí a gente consegue fazer essa adaptação. E falar com o grupo A é diferente de falar com o grupo B. Como é falar sobre a especialidade X, que é diferente de falar sobre a especialidade Y. E olha que interessante, eu não entendo, Isso. mas eu tô levando a técnica. E ali a gente vai co-criar junto. E essa é a grande sacada. E aí eu te falo, tem segredo? Não tem. Mas você tem que estar aberto a querer ouvir do outro e chegar nesse método que faça sentido para ambos, ou para todos que estejam ali. Uhum. E aí vai adaptando, né? Vai trabalhando, vai entendendo como é este universo. Puxa, mas falar nesse segmento aqui, dessa especialidade, nesse tom, não é legal. Por que não é legal? Não é legal para quem? É interessante, né? No passado, o médico escrevia, a gente não entendia, né? Isso. Olha que coisa maluca. E a gente, acho que eles escreviam pra gente não entender, inclusive, né? Hoje, não é só você chegar ali, computador, saiu a receita, toma. Tem que ter esse olho no olho. E eu tenho que falar de acordo com a audiência. Perfeito. Uma coisa que me dá agonia são os profissionais que a cada 10 palavras, 9,5 são em inglês ou termos que o outro lado não entende. Para com isso. Bora poupar e falar de acordo com quem tem que ouvir e entender. Então eu tenho que estar ali, em sala de aula ou numa conversa, de forma co-criada, entendendo. Perfeito. E aí a gente vai construindo. Uma coisa legal que você trouxe quando você fez o convite, que eu achei bacana, por que não ter dicas, ter um passo a passo no final? É óbvio, não pode ficar sobre nosso poder. Se a gente está ali treinando, capacitando, bora dar o passo a passo, as dicas para que eles sigam, porque eles fazendo um bom trabalho, isso vai, certo? Trazer mais. E no final, o beneficiado é o paciente. É o ganha, ganha, ganha. Todo mundo tem que Isso. ganhar aqui, né? Então, Isso. como fazer isso? E aquela história, não, mas eu não compartilho a informação. Para. Hoje, está fadado ao fracasso, você não faz isso. Uhum. Mas tem muita gente que ainda faz. Então, você tem que estar ali aberto. Foi igual o Paulista agora, né? Aberto. Você tem que estar ali aberto, conseguindo criar essa sintonia, essa sinergia e o respeito com o conteúdo que cada um tem em relação à bagagem e o limite que cada um tem. Talvez você faça tal coisa no palco, numa palestra, que para você faz sentido, para o outro não. E tudo bem. Vamos encontrar uma maneira para que dentro do que ele acredita e que ele fique bem, ele possa reproduzir. Hoje, eu falar sobre determinadas coisas, ou me comportar no palco, ou numa palestra, ou numa aula de determinada forma, para mim é uma coisa normal, mas tem uma bagagem aí. Tem um aprendizado, tem um treino diário, né? Como professor, como palestras e tal, que aí eu vou adaptando. Então, quando eu penso em Nexus, e é muito legal isso, eu tenho que te parabenizar. Quando eu penso em Nexus e você não tem a coisa formatada, é importante. Você não vende um curso, você não vende uma consultoria Ctrl-C, Ctrl-V. Não é isso. Então, cada dia e cada reunião, cada briefing é algo diferente. A gente tem que se adaptar. Muito bacana. E é difícil encontrar profissionais que estejam abertos a isso? É. Eu tenho a sorte de, além de estar contigo nesse convite, de eu ter um time de professores que trabalham comigo no meu dia a dia com a SPM, onde tem esse cuidado. A gente não é dono da verdade, gente. Se a gente for para a sala sem querer co-criar aula, não faz sentido nenhum. Então é muito isso aqui, né? Junto com as habilidades, você conseguir encontrar esse meio termo. Você trouxe muitas, anotei aqui, várias coisas nessa sua resposta e falar para a audiência. Eu já gravei com o Dr. Gleison, estou gravando agora com o Diego, terá podcast com todos os profissionais que trabalham hoje, que fazem parte da Nexus. E vocês vão observar que todos estão envolvidos nesse mesmo propósito.
Então, esse é um cuidado que eu tive gigante. Escolhemos a dedo, realmente, os profissionais, porque o propósito aqui está acima de tudo. Diego, você falou coisas super interessantes. Cocriação. Realmente, hoje a gente não fala mais da personalização, e sim da hiperpersonalização. Então, cada projeto é um projeto e o projeto é em co-criação com o cliente, né? Isso é fato. Atender realmente a necessidade do cliente. Quando você falou da parte do treinamento, né? Cada um tem ali o seu jeito. No treinamento existe também aqueles feedbacks em tempo real, que é um grande diferencial do método, É o mais legal, é isso. não é? Então é aquele feedback em tempo real, sem expor ninguém, né? Então eu lembrei agora do livro Brevidade Inteligente, que o Dr. Gleison, né, sugeriu para gente. Eu li e realmente é incrível. E olha que curioso, o livro é escrito por 2 jornalistas e um profissional de mídia. Então a gente tem você, publicitário, e tem o Miziara, jornalista. E é um livro que, poxa, eu indico para todo mundo, Brevidade Inteligente. Então, super em linha, né? É impressionante como as coisas vão realmente aí casando. Questão do médico, do olho no olho. Então, recentemente eu conversei sobre isso com o Dr. Gleison. Hoje a gente tem uma gama de medicamentos imunobiológicos gigantesca, né? E médicos como o Dr. Gleison trabalham muito na decisão compartilhada com o paciente. O que é melhor para você? Qual posologia é melhor? É melhor um subcutâneo? É melhor um infusional? É melhor um oral? Então, a importância desse olho no olho e da decisão compartilhada com o paciente. Então, são vários temas aí que você trouxe que, apesar de você não ser, né, da indústria farmacêutica, mas você tem toda essa técnica que vai ajudar muito Eu sou paciente. Paciente, exatamente. E que você vai ajudar muito esse mercado, eu não tenho dúvidas. Acredito que não existe nenhum método, nenhuma empresa que tem um jornalista e um publicitário voltado para um método em desenvolver comunicação na área médica. Bacana, Diego, só pegando esse gancho. Agora, fala um pouco do famoso movimento Diego que disse. Rapaz, você pesquisou tudo mesmo. Bom, o Diego que disse nasceu por causa de um aluno. Ele falou assim, prof, esse seu arroba, o Diego underline, não tem nada a ver. Tem que ser Diego que disse, porque a gente reproduz o que você diz. E você diz no dia a dia coisas positivas, coisas que acabam fazendo sentido na nossa vida. Bora criar o Diego que disse? Nasceu o Diego que disse, que é meu arroba. E dentro do Diego que disse, nós temos o Vem Coisa Boa Por Aí, que são os projetos que eu trabalho. Tem o Isocan, que é o meu projeto sendo construído em Boipeba, e o Plano A. Então, é o movimento Diego que disse, onde só tem textos, artigos, projetos que eu acredito. Então, é um movimento boa. simples para mostrar que tudo que está ali faz sentido. Hoje, eu acordei 3h20, malhei 4 horas da manhã e tal. Aí, antes de me preparar para estar aqui, fiz 2 reuniões. E uma das reuniões, eu estava ali conversando, aí o rapaz falou assim, Diego, você não para, né? E não tem como a gente não entender e querer entender mais o que você está falando. Porque você está de maneira tão simples, e quando a gente vai entender o que você faz no dia a dia, qualquer um fala de maneira muito simples qual é o seu propósito. Porque é verdade, é direção. Então, o movimento, de o que disse, nada mais é do que o meu dia a dia, profissionalmente falando, que nem tudo eu posto. Tem coisa que eu não quero postar, que não faz sentido para ninguém, para mim. Mas eu faço dos meus 365 dias uma oportunidade de compartilhar algo que faça sentido. Através das minhas palestras, por meio das minhas aulas, por encontros assim, por rodas de conversa, em querer fazer com que o outro se sinta bem. Essa é a ponte, né? E nós todos somos pontes. Então, que sejamos pontes para o bem. Que maravilha. Você faz muitos trabalhos em comunidades carentes, não é, Diego? Fala um pouco sobre isso. Faz parte do meu plano A. Mas sempre fez. Aqui em Salvador, quando eu cheguei lá atrás, eu falei, poxa, qual vai ser o momento, como que eu vou conseguir, né, me conectar com as pessoas e tal. E eu pagava
para entrar na sexta-feira, pagava R$ 500 e saía no domingo. Rapaz, eu dormia em 50 casas, Na comunidade. nas comunidades. Que bacana. E aí eu não queria ir no Corredor da Vitória, na classe alta. Uhum. Eu queria ir para a classe mais popular, porque afinal, olha o número, né, o percentual de pessoas mais populares aqui em Salvador. E aí eu comecei a entender quantos projetos legais que a gente podia fazer. Então, eu trabalho com pesquisa. Então, por que não capacitar as pessoas da comunidade para serem meus entrevistadores? E eu lembro de um dia que eu peguei um time de pessoas para fazer a pesquisa e o meu amigo que me trouxe falou assim, Diego, você está fazendo um movimento que você não tem noção, porque são várias pessoas, a maioria são trans. Eu falava, para mim, Diversidade. ponto, vamos. E as pessoas com medo de fazer a entrevista. Eu falava, você não tenha medo não. Você tem o poder da oratória agora. Uhum. Você está ali para eles responderem. Mas ok, vou colocar o segurança perto de vocês. E as pessoas falam assim, Diego, a gente foi ouvido. E aí uma pessoa um dia falou assim para mim, Felipe, Diego, você sabia que R$ 5 eu consigo fazer 6 cafés da manhã? Falei, como? Na comunidade o pão custa X. Uhum. A mortadela custa Y e o suco custa tal e a banana custa tal. Falei, com R$ 5 você consegue fazer? Aí eu comecei a juntar alguns amigos e a gente dando o café da manhã às sextas-feiras quando eu ia pro Bonfim, ou sempre vou ao Bonfim, a gente entregava. Então assim, tem como ajudar, mas eu não quero, a gente tem que não pode ser ajuda pontual. Então, Perfeito. se a gente trabalha com pesquisa, precisa de entrevistador, bora. Eu faço várias pesquisas voltadas para a população de classe mais popular. Então, nada mais digno e coerente do que eles sejam meus entrevistadores. Então, quando eu tenho uma reunião para falar de um projeto que envolva a classe mais popular, eu não tenho o dom da palavra. Eu levo alguém da comunidade para falar comigo. E ele vai falar para o criativo, vai falar para o diretor de marketing. Ei, você está errado. Aqui em Salvador fala muito, ei, negão, né? Ei, negão, você tá errado, não é assim que você fala comigo, não. Muda isso. Então, a gente acaba conseguindo dar o devido valor que todo mundo tem. Que legal, cara. E não é dando comida, Uhum. é dando oportunidades para que eles se enxerguem como pessoas, como qualquer outra. Sensacional. E é nisso que eu acredito. Ouço críticas, muitas, mas você faz parte da minha vida, então passa despercebido. E olha que curioso, minha mãe é médica, meu pai falecido foi funcionário... Cumpriu o papel dele. Cumpriu, e nobremente. Foi funcionário de carreira do Banco do Brasil, mas sempre gostou da parte da educação e da cultura. Né? Então, acredito que no Banco do Brasil não tinha muito a ver com ele, mas naquela época você passava no concurso do Banco do Brasil, você estava feito e tal... E ele segurou ali as pontas, vamos dizer assim, mas depois, dentro do próprio banco, ele passou para a parte de treinamento, né? Então já começou a trabalhar aí com a educação. Quando ele aposentou, ele, por algumas vezes, ele foi secretário de cultura, tanto municipal como estadual, e sem ligação a nenhum partido político, por competência técnica. E o que ele mais fazia era ações nas comunidades carentes. Então, sempre resgatando ali aquela comunidade através da educação. E eu me recordo as brigas, entre aspas, com o prefeito, o governador, que queria gastar milhões para trazer uma banda YX, né? E ele querendo resgatar ali Bumba Meu Boi, as escolas de samba, as atividades dentro da comunidade. Então, com um valor desse, o que é que a gente consegue levar para a comunidade realmente? Nada contra as bandas, a gente pode ter aí um equilíbrio entre isso, mas ele sempre lutou por isso. E hoje eu aqui, também na parte da educação, é o que você falou. O plano A chegou, né? Era uma coisa que lá atrás eu não imaginava. Eu achava que eu ia aposentar ali trabalhando dentro da indústria farmacêutica, que eu tenho grande admiração, inclusive ajudo profissionais que querem ingressar na alta complexidade, mas eu te falo que eu encontrei realmente o meu plano A. Que ótimo. Muito bom, Diego. Você está fazendo doutorado agora em comportamento do consumidor, né? E fala um pouco sobre esse
esse momento? É na França? Você comentou algo comigo sobre isso, que você teve que cancelar um voo? Não, o curso tem um módulo que é internacional, que eu não vou fazer esse ano, por conta da Uhum. agenda, eu farei o ano que vem. Ele faz parte da SPM, é o primeiro doutorado profissional no tema de comportamento do consumidor, onde eu estudo a minha pirâmide, né, do rico ao pobre, e é incrível, porque cada aula que eu tenho, eu entendo que eu não sei, que eu tenho que estar aberto a aprender, né, onde você é um cientista ali de dados, onde você é pensador em marketing. E o marketing, ele tem que ser pautado de acordo com o contexto, né? De acordo com aquele contexto que a gente esteja vivendo e aberto ao outro. Então, sou feliz fazendo o doutorado. Ele acontece em São Paulo, né? E está sendo uma troca muito rica. Eu super aconselho, não parem de estudar. Não parem. Não parem. E esse lance de não ter tempo é uma Oxe, a gente muleta, né? Porque organiza. olhando a sua agenda, poxa. Basta você fazer o que você realmente quer. Fale sim para você, dizendo não aos outros. O que não faz sentido, não faço. Recentemente me convidaram para dar uma palestra. E aí, quem me convidou, que eu nunca vou poder falar o nome, eu falei assim, poxa, você pode doar 10 cestas básicas, então, para uma instituição? Uhum. Ah, não. Eu falei, ué, mas é um evento que está capacitando, né? Tá conseguindo dinheiro, tal, patrocínio. Não. Esse negócio que você inventa de ajudar os outros, eu não quero, não. Pois, Felipe, eu inventei a desculpa mais lavada. Eu falei assim, poxa, acho não, deixa eu pegar minha agenda aqui. Não posso ir, porque nesse dia, nesse horário, eu tenho podólogo. Eu coloquei algo assim, que a pessoa não esperaria eu falar. Eu tenho um podólogo. Você vai deixar a palestra para ir no podólogo? Vou. Não posso cancelar. Tem certeza? Tenho. Para entender que a podologia é mais importante do que eu estar num palco de alguém que não pode doar 10 cestas básicas por uma coisa que você está ganhando dinheiro. Surreal. Então é você saber falar sim para você. Então o que faz sentido eu não vou. Então hoje eu faço as coisas que eu realmente quero, Uhum. que eu acredito, cumpro a agenda dentro dos meus propósitos. E na hora que eu tenho esse controle, eu consigo administrar. E aí eu tenho a pirâmide, né? O que é negociável na minha vida? Uhum. Tá no topo. Tem o meio e a base. Está na base, pode esperar. Agora o que está no topo eu não vou abrir mão. E com isso eu vou adaptando. Sensacional. Muito bom, Diego. Muito bom mesmo. Diego, agora para a gente fechar. O que o público viu até agora no método Nexus é só o começo. O que você acredita que torna essa união entre ciência, estratégia e comunicação em algo extremamente disruptivo? Com a certeza e na certeza que vem coisa boa por aí, que é o que tá aqui, né? Aham. Que vem coisa boa por aí, é entender que essa união sempre foi e continua sendo fundamental para que você permaneça no mercado. Como profissional, atuando dentro do que você realmente acredita, mas buscando cada vez mais a troca, onde você tem 365 oportunidades, 365 dias de chance de fazer algo melhor. Então, basta você estar aberto. Quem eu estou seguindo nas redes? Uhum. Com quem eu me relaciono? Agrega alguma coisa? Não agrega, então tira. Foi bom enquanto durou. Se é que durou, Uhum. então tira. Então, aproveite as oportunidades que a gente tem em fazer essa união. Porque o marketing sempre existiu. Uhum. A ciência sempre existiu. Agora, e você também sempre existiu como indivíduo. Então, quanto que você consegue estar aberto a esta união? Espetacular. Sem entrar no religião especificamente, domingo passado foi o tema de um culto que eu fui, muito em linha com o que você falou. Tire as cinzas do seu coração. Sim. Então tem coisas que aconteceu lá em 1910 e você está remoendo até hoje. Então tire as cinzas do seu coração.
né, receba ali o fogo no seu coração. Para isso, você precisa retirar as cinzas. Sim. Tem muito em linha com o que você falou. As pessoas falam que o futuro é ancestral. Eu acho que o presente é ancestral. A gente vem da ancestralidade. E a gente tem a chance, ou as chances, a oportunidade, ou as oportunidades de fazer tudo diferente. Nossa, aquele quadro branco não representa nada. Lógico que representa. Como o preto também representa. Você vê uma sala vazia, nossa, tá tão vazia aquela sala. Será que tá vazia mesmo? Você não precisa estar acompanhado para tomar um vinho quando você está na melhor companhia que é você. Agora, se você olha pro espelho e não se contenta, porra, quem vai se contentar com você? Pensa nisso. Essa é a reflexão. Muito bom. Do dia a dia. Nossa. Diego, espetacular, né? Que bate-papo. Chegamos a 1 hora de bate-papo, voou, né? Conversaria aqui mais um tempão, né? Então, mais uma vez, falar que foi uma grande honra te receber. E forte, que podcast forte, tantas reflexões, eu tenho certeza que trouxe vários insights aí para nossa audiência. Vou até já aproveitar, se você curtiu esse episódio, compartilhe, né, com outras pessoas, siga o nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative ali o sininho, isso é importante, né, para que esse conteúdo atinja mais pessoas. E antes da gente finalizar, eu vou abrir aí para suas considerações finais, o tempo é seu. Rapaz, foram tantas coisas que a gente falou aqui nessa 1 hora. Se permita a viver seu plano A, seja o seu plano A. Eu vou agradecer a oportunidade, como frase final, seja o seu plano A. Que com certeza, você acreditando em si e gostando da sua companhia, seu plano A não tem como dar errado. Tem que dar certo para você, não para os outros. Show. Então, fechamos aí com chave de ouro. Mais uma vez, muito obrigado. E a vocês que chegaram até aqui, a gente se encontra no próximo episódio.